Meu mundo desabou completamente quando vi quem estava sentado ao lado do meu filho naquele carro e ouvi a conversa que eles estavam tendo sobre mim. Meu nome é Lídia. Tenho 62 anos e nunca imaginei que descobriria o plano mais cruel e impiedoso arquitetado pela minha própria família. Tudo começou naquela tarde, quando decidi surpreender Javier, meu único filho. Eu tinha feito a sobremesa favorita dele e queria levá-la ao escritório para alegrar o seu dia. Quando entrei no estacionamento, vi seu sedã prateado estacionado numa vaga de esquina. Tive uma ideia travessa que me fez sorrir como uma menininha. Eu me esconderia no banco de trás para surpreendê-lo quando ele voltasse. Entrei silenciosamente no carro, que felizmente estava destrancado, e me agachei atrás dos bancos da frente. Meu coração batia forte de excitação, lembrando da expressão no rosto dele quando eu aparecesse com o bolo de chocolate que ele adorava desde criança. Esperei ali, prendendo a respiração, atento a todos os sons no estacionamento. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, ouvi passos se aproximando. As portas do carro se abriram e Javier sentou-se no banco do motorista, mas então outra pessoa ocupou o banco do passageiro. Era uma mulher. A princípio, pensei que ela pudesse ser uma colega de trabalho, até que ouvi sua voz e imediatamente a reconheci como Raquel, sua esposa. Minha primeira reação foi de ternura. Que fofo que eles tivessem decidido sair do trabalho juntos. Mas meu sorriso desapareceu quando eles começaram a conversar. As primeiras palavras que saíram da boca de Raquel foram como punhais no meu coração. Você tem certeza absoluta de que ninguém vai suspeitar de nada quando isso acontecer? Ela perguntou com uma voz fria que eu nunca tinha ouvido antes. Raquel, já conversamos sobre isso 1000 vezes. O plano é perfeito. Mamãe vai sofrer um acidente muito natural e crível. Ninguém vai questionar quando uma mulher da idade dela escorregar na escada da sua antiga casa, respondeu Javier num tom que me arrepiou até os ossos. O ar parecia escapar dos meus pulmões. Eu não conseguia ouvir o que pensava estar ouvindo. Meu filho, meu único filho, o menino que criei sozinha depois que seu pai morreu, quando ele tinha apenas 8 anos, estava planejando me matar. E depois do funeral, quando tudo se acalmar, podemos vender aquela casa velha e nos mudar para o loteamento que sempre quisemos. Com os $200.000 que a propriedade vale, mais as economias que ela guardou, podemos viver como sempre sonhamos, continuou Raquel com uma excitação perversa na voz. Minha mente ficou entorpecida. Aquela casa que ela chamava de velha era o lugar onde eu havia sacrificado tudo para dar a Javier a melhor vida possível. Cada cômodo guardava lembranças de noites sem dormir quando ele estava doente, de aniversários comemorados com pouco dinheiro, mas muito amor, de tardes fazendo lição de casa juntos na mesa da cozinha. Alvin e Patrícia estão a bordo, certo? Perguntou Javier. E ouvir aqueles nomes me partiu ainda mais o coração. Alvin era meu irmão mais velho, e Patrícia, a sua esposa, também estavam envolvidos nessa conspiração diabólica. Claro que sim. Seu tio está desesperado por dinheiro desde que perdeu o emprego. E Patrícia não para de me lembrar que sua mãe sempre foi muito mesquinha com eles. Ela diz que está na hora de a família receber o que merece, respondeu Raquel com desprezo. Avarento. Essa palavra ecoou na minha mente como um eco doloroso. Eu trabalhava como faxineira desde os 18 anos para sustentar meu filho. Cheguei a vender minhas joias de casamento para pagar a faculdade dele. Nunca comprei um vestido novo para que ele tivesse tudo o que precisava. O seguro de vida também vai ajudar. São mais $100.000 que receberemos sem problemas, acrescentou Javier. E naquele momento, eu soube que não havia mais nada do doce menino que eu havia criado. Minhas lágrimas começaram a cair silenciosamente enquanto eu permanecia agachada, rezando para que não me descobrissem. Meu corpo tremia, não apenas de medo, mas de uma tristeza tão profunda que senti como se fosse me partir em dois. A conversa continuou por mais alguns minutos, detalhando cada aspecto da minha morte planejada. Eles tinham pensado em tudo, o momento exato, como fazer com que parecesse acidental, até mesmo como agiriam no funeral para parecerem desolados. Quando eles finalmente saíram do carro e foram embora como se nada tivesse acontecido, esperei mais 10 minutos antes de ousar me mexer. Saí daquele carro, uma mulher completamente diferente daquela que havia entrado. A mãe amorosa e confiante havia morrido naquele banco de trás. Caminhei em direção ao meu velho carro com as pernas trêmulas, sabendo que tinha que tomar uma decisão que mudaria tudo para sempre. Voltei para casa em estado de choque total, com lágrimas nos olhos e o coração partido em 1000 pedaços. Eu não conseguia acreditar no que tinha ouvido. Meu próprio filho, a razão da minha existência, queria me matar por dinheiro. Mas para entender completamente essa traição, preciso contar como chegamos até aqui.
porque minha história com Javier começou há 35 anos, quando ele nasceu em meio à pobreza absoluta. Seu pai, Robert, morreu em um acidente de construção quando Javier tinha apenas 8 anos. Ele nos deixou sem seguro, sem economias, nada além de uma casa pequena e muito antiga que havíamos comprado com muito sacrifício. Da noite para o dia, me tornei uma mãe solteira com um filho para sustentar e nenhuma educação formal além do ensino médio. Comecei a trabalhar limpando casas aos 20 anos. Eu acordava todos os dias às 5 horas da manhã, fazia café da manhã para o Javier, o levava para a escola e depois dirigia por toda a cidade limpando escritórios, casas, apartamentos, tudo o que fosse necessário para trazer dinheiro para casa. Minhas mãos ficaram ásperas por causa dos produtos de limpeza. Minhas costas arquearam de tanto carregar baldes pesados, mas nunca reclamei. Javier era uma criança inteligente, sempre o melhor da turma. Seus professores me diziam constantemente que ele tinha um futuro brilhante pela frente e que eu precisava garantir que ele fosse para a faculdade. Essas palavras se tornaram a missão da minha vida. Cada dólar que ganhei, economizei religiosamente para sua educação. Quando ele completou 15 anos, precisava de um computador para seus projetos escolares. Todas as outras mães poderiam facilmente comprá-los para seus filhos. Mas, para mim, custaria 3 meses de trabalho. Vendi minha aliança de casamento, a única lembrança valiosa que eu tinha do Robert, para comprar aquele computador para ele. Javier nunca soube do sacrifício que eu fiz, e eu nunca contei a ele porque não queria que ele se sentisse culpado. Durante o último ano do ensino médio, universidades particulares começaram a nos enviar informações sobre seus cursos de direito. Javier decidiu que queria ser advogado, e eu estava disposta a fazer qualquer coisa para realizar esse sonho. A mensalidade era de $20.000 por ano, uma fortuna para uma mulher como eu. Conversei com meu irmão Alvin para pedir ajuda. Ele tinha um bom emprego em uma seguradora e vivia confortavelmente com Patrícia. Expliquei-lhe a situação. Implorei que me emprestasse ao menos uma parte do dinheiro, prometendo pagar com juros. A resposta dele foi cruel e direta. Lídia, não posso arriscar minhas economias nos sonhos impossíveis do seu filho. Ele deveria arrumar um emprego e esquecer essas fantasias de se tornar um profissional. Essas palavras me machucaram profundamente, mas não me impediram. Consegui um segundo emprego limpando uma clínica veterinária à noite. Eu trabalhava das 5 da manhã às 23 horas, 7 dias por semana. Meu corpo estava exausto, mas minha determinação era inabalável. Também comecei a vender comida caseira nos fins de semana. Preparava tamales, empanadas, bolos, qualquer coisa que pudesse gerar uma renda extra. Javier me ajudava às vezes, mas eu preferia que ele se concentrasse nos estudos. Seu trabalho é estudar, filho. Deixe o resto comigo, eu sempre dizia a ele. Finalmente consegui juntar dinheiro para o primeiro ano de faculdade dele. No dia em que o acompanhei na matrícula, chorei de felicidade ao ver o nome dele nos documentos oficiais. Meu filho ia ser advogado. Todo o meu sacrifício valeu a pena. Os anos de faculdade foram os mais difíceis da minha vida. Eu trabalhava até 14 horas por dia para manter as prestações em dia. Houve meses em que eu mal tinha dinheiro para comer, mas sempre me certifiquei de que Javier tivesse tudo o que precisava: livros, suprimentos, dinheiro para passeios sociais. Eu não queria que ele se sentisse diferente dos colegas de classe que vinham de famílias ricas. No penúltimo ano, Javier começou a namorar Raquel, uma colega de classe que vinha de uma família muito abastada. O pai dela era dono de vários negócios, e ela estava acostumada a um estilo de vida luxuoso que eu nem conseguia imaginar. No início fiquei preocupada que Javier se sentisse inferior, mas ele parecia apaixonado e feliz. Raquel sempre foi cordial comigo, mas desde o primeiro momento senti uma frieza em seu comportamento. Quando ela vinha à minha casa, observava tudo com um olhar crítico: os móveis antigos, as paredes que precisavam de pintura, a pequena cozinha onde eu preparava refeições simples. Ela nunca dizia nada diretamente, mas seus gestos falavam por si. Depois de se formar, Javier conseguiu um emprego em um prestigiado escritório de advocacia. Seu primeiro salário foi maior do que tudo que ganhei em 3 meses. Fiquei orgulhoso, mas também aliviado, pensando que finalmente poderia descansar um pouco depois de tantos anos de trabalho intenso. Ele se casou com Raquel em uma cerimônia elegante que me custou minhas últimas economias. Ela insistira em um casamento apropriado para a posição social deles, e embora a despesa me deixasse sem dinheiro, eu queria que meu filho fosse feliz. Durante a recepção, ouvi alguns convidados comentando sobre a humilde mãe do noivo com certo desdém, mas tentei ignorar. Depois do casamento, as visitas de Javier tornaram-se menos frequentes.
Raquel sempre tinha desculpas, compromissos sociais, viagens de trabalho, reuniões familiares com os pais. Quando eles se visitavam, a conversa girava em torno da nova vida, do apartamento luxuoso que haviam alugado, dos restaurantes caros onde jantavam e dos planos de se mudar para uma casa ainda maior. Continuei trabalhando, mas agora apenas em meio período. Aos 60 anos, meu corpo não aguentava mais as horas extenuantes de antes. Consegui economizar cerca de $50.000 ao longo dos anos, dinheiro que guardei religiosamente para emergências ou para ajudar Javier caso ele precisasse. Meu relacionamento com meu irmão Alvin também piorou com o tempo. Depois que Javier se formou e conseguiu um emprego, Alvin começou a fazer comentários sarcásticos sobre como algumas pessoas têm sorte com filhos bem-sucedidos. Patrícia era ainda pior, sempre insinuando que eu tinha sido egoísta por investir tanto na educação de Javier em vez de ajudar a família extensa. O que mais me magoou foi ver como Javier estava começando a mudar. Seus valores, seu jeito de falar e até mesmo sua maneira de se vestir mudaram. Às vezes, quando ele falava comigo, eu percebia um tom condescendente que me partia o coração. Era como se ele tivesse vergonha de sua origem humilde. 6 meses atrás, Javier e Raquel começaram a conversar sobre comprar uma casa em uma área nobre da cidade. Os imóveis lá custavam mais de $500.000, um valor que eu não conseguia entender. Quando perguntei como eles planejavam pagar por isso, ele respondeu vagamente sobre investimentos e oportunidades de negócios. Também notei que as conversas sobre dinheiro se tornaram mais frequentes durante as visitas. Perguntas sutis sobre o valor da minha casa, sobre minhas economias, sobre se eu tinha seguro de vida. Na época pensei que fosse uma preocupação filial, que ele quisesse ter certeza de que eu estava bem financeiramente. Agora, sentado na minha cozinha depois de ouvir aquela conversa horrível no carro, todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. As mudanças em sua personalidade, as questões sobre dinheiro, a influência de Raquel, a cumplicidade de Alvin e Patrícia, tudo fazia parte de um plano macabro que vinha sendo elaborado há meses. Meu filho, por quem sacrifiquei minha vida inteira, queria me matar para herdar meus bens e receber meu seguro de vida. A ironia era cruel. O dinheiro pelo qual queriam me assassinar havia sido ganho com o único propósito de dar a ele a melhor vida possível. Não consegui dormir um minuto sequer naquela noite. Fiquei acordado na cama, olhando para o teto, tentando processar a enormidade do que havia descoberto. Minha mente não parava de repetir cada palavra daquela conversa diabólica. Repetidamente eu ouvi a voz fria de Raquel falando sobre a minha morte como se fosse uma transação comercial, e a voz do meu filho, meu próprio filho, concordando com os detalhes do meu assassinato. Ao amanhecer, levantei-me com uma determinação que desconhecia. Se eles queriam jogar sujo, eu também podia. Mas primeiro, eu precisava entender completamente o que eu havia me tornado para eles. Decidi fazer algo que nunca tinha feito na vida: espionar minha própria família. Nos dias seguintes, comecei a observar os padrões de comportamento de Javier e Raquel. Estacionava discretamente perto do apartamento deles pela manhã. Os seguia à distância quando saíam e prestava atenção a cada detalhe de suas conversas quando me visitavam. O que descobri me horrorizou ainda mais. O estilo de vida deles era completamente insustentável com a renda que tinham. Javier ganhava um bom salário como advogado, cerca de $6.000 por mês, mas Raquel havia parado de trabalhar depois do casamento, e suas despesas eram excessivas. Eles comeram em restaurantes que custavam mais de $200 por jantar. Raquel comprou bolsas de grife de $1.000 e eles alugaram um apartamento com um aluguel mensal de $3.000. Também descobri que eles tinham acumulado dívidas enormes. Por acaso, ouvi um telefonema em que Javier estava discutindo com alguém do banco sobre atrasos nos pagamentos do cartão de crédito. Eles deviam mais de $50.000 em empréstimos e cartões, e os juros estavam acumulando rapidamente. A pressão financeira os havia levado ao desespero, e eu representava a única saída para eles. Minha casa, que eles avaliaram em $200.000, minha apólice de seguro de vida de $100.000 e minhas economias de $50.000 totalizavam exatamente o valor que eles precisavam para salvar sua situação financeira e comprar a casa dos seus sonhos. Mas o mais devastador foi descobrir que meu irmão Alvin não só estava envolvido, como também foi ele quem sugeriu a ideia originalmente. Certa tarde, enquanto limpava o escritório onde Patrícia trabalhava, ouvi uma conversa telefônica que me deixou sem fôlego. Lídia sempre foi tão egoísta com o dinheiro, dizia Patrícia a alguém ao telefone. Alvin tem razão. É hora da família receber o que merece. Aquela velha mesquinha vai morrer mais cedo ou mais tarde. Por que esperar?
Precisamos desse dinheiro também. Alvin perdeu o emprego há 3 meses e não conseguimos pagar a hipoteca. Fiquei paralisada atrás da porta do escritório dela. Meu irmão tinha perdido o emprego e não tinha me contado nada. Em vez de me pedir ajuda como família, ele decidiu que era melhor me matar para conseguir o dinheiro. Naquela mesma noite decidi confrontar Alvin diretamente. Fui à casa dele sem avisar, algo que nunca fiz, e bati na porta com o coração batendo violentamente. Quando ele abriu, seu rosto demonstrava surpresa e uma pontada do que parecia ser culpa. Lídia, o que você está fazendo aqui tão tarde? Perguntou ele, sem me convidar para entrar. Alvin, preciso falar com você. Posso entrar? Perguntei, tentando manter a voz calma. Fomos para a sala, onde Patrícia assistia à televisão. Ela me cumprimentou friamente, como sempre fazia nos últimos anos. Sentei-me no sofá e decidi ir direto ao ponto. Alvin, é verdade que você perdeu o emprego? Perguntei, observando sua reação atentamente. Seu rosto ficou vermelho, e Patrícia desligou a televisão imediatamente. Como você descobriu? Perguntou ele na defensiva. Não importa como eu descobri. O que importa é que você é meu irmão e não me contou nada. Por que não me pediu ajuda? Alvin e Patrícia trocaram olhares que confirmaram minhas piores suspeitas. Houve uma comunicação silenciosa entre eles, como se tivessem ensaiado a conversa. Lídia, você sempre teve seus próprios problemas. Não queríamos incomodá-la, respondeu Patrícia com um sorriso falso que não alcançava seus olhos. Patrícia, eu sou irmã dele. Se o Alvin precisar de ajuda, eu estarei disposta a ajudá-lo. Tenho algumas economias. Naquele momento, vi algo horrível nos olhos do meu irmão. Não era gratidão nem alívio, mas ressentimento. Alguma economia? Perguntou ele sarcasticamente. Lídia, todos sabemos que você tem muito mais do que apenas algumas economias. Você vem acumulando dinheiro há anos enquanto o resto da família luta. Suas palavras me atingiram como um tapa. Alvin, eu ganhei esse dinheiro trabalhando 14 horas por dia para dar educação ao meu filho. Eu não o acumulei. Eu sacrifiquei tudo por ele. Exatamente, interrompeu Patrícia com veneno na voz. Tudo pelo Javier. Você nunca pensou em ajudar seu próprio irmão. Quando ele precisou de dinheiro para a faculdade, você disse não. Mas para o seu príncipezinho Javier sempre havia dinheiro. A conversa estava ficando agressiva, e eu sentia a hostilidade crescendo na sala. Era como se anos de ressentimento acumulado estivessem vindo à tona. Você não entende, tentei explicar. Eu queria que Javier tivesse oportunidades que nós nunca tivemos. Eu queria quebrar o ciclo de pobreza na nossa família. E que tal quebrar o ciclo de favoritismo? Gritou Alvin, levantando-se. Que tal pensar no seu irmão que também precisa de ajuda? Sempre foi assim, Lídia. Desde crianças, você era a favorita da mamãe e do papai, e agora age como se fosse melhor do que nós. Essas acusações eram completamente falsas, mas percebi que eles haviam construído uma narrativa para justificar seu ressentimento. Na versão deles da história, eu era a irmã egoísta e privilegiada, enquanto eles eram as vítimas incompreendidas. Se você precisava tanto de dinheiro, por que não me pediu diretamente? Insisti, mesmo já sabendo a resposta. Patrícia riu amargamente. Para nos dar esmolas como se fossemos mendigos. Para nos fazer sentir inferiores, como sempre fez. Eu nunca tentei fazer você se sentir inferior. Ah, não, gritou Alvin. E quando você comprou uma casa e ainda estávamos alugando? E quando Javier se formou na faculdade e nossos filhos mal terminaram o ensino médio? E quando você se gaba das suas economias enquanto nós lutávamos para sobreviver? Cada acusação era mais injusta que a anterior. Eu havia trabalhado como um escravo para conseguir tudo o que tinha. Não havia herdado nada. Não tive sorte. Eu havia suado sangue por cada dólar. Mas para eles, meu sucesso relativo era uma afronta pessoal. Alvin, se você precisar de dinheiro, posso lhe emprestar $10.000 agora mesmo, ofereci desesperadamente, tentando encontrar uma solução pacífica. $10.000, zombou Patrícia. Lídia, sabemos perfeitamente quanto dinheiro você tem. A casa vale 200 mil. Você tem 50 mil em economias e seu seguro de vida é de 100 mil. E você nos oferece 10 mil como se fossemos mendigos. Meu sangue gelou ao ouvir aqueles números exatos. Eles sabiam demais sobre a minha situação financeira. Alguém estava investigando minhas finanças em detalhes. Como você sabe tanto sobre meu dinheiro? Perguntei com a voz trêmula. Alvin e Patrícia ficaram em silêncio, mas seus rostos os denunciaram. Eles haviam falado mais do que deveriam. Levantei-me do sofá com as pernas trêmulas. Acho que já tenho a minha resposta, disse, indo em direção à porta. Lídia, espera! Gritou Alvin atrás de mim.
mas eu já estava saindo de casa. Naquela noite confirmei o que já sabia. Minha própria família me via como um obstáculo entre eles e o dinheiro que acreditavam merecer. Não eram apenas Javier e Raquel. Era uma conspiração familiar inteira que vinha crescendo silenciosamente há meses. Os dias seguintes foram os mais sombrios da minha vida. Me vi em uma situação que jamais imaginei, sabendo que minha própria família planejava me assassinar, mas sem poder recorrer a ninguém. Para quem você contaria que seu filho quer te matar? Quem acreditaria em você? Além disso, eu não tinha nenhuma prova concreta, apenas uma conversa que ouvi escondida em um carro. Decidi que precisava de mais provas antes de tomar qualquer atitude. Se eu fosse enfrentá-los, precisava estar completamente preparado. Comecei a documentar tudo, seus padrões de comportamento, suas conversas, suas visitas, qualquer coisa que pudesse servir como evidência mais tarde. Também tomei uma decisão que me apavorou, mas que eu sabia que era necessária. Eu ia deixá-los acreditar que o plano deles estava funcionando. Se eu agisse de forma suspeita ou confrontasse Javier diretamente, eles poderiam mudar de estratégia e se tornar ainda mais perigosos. Em vez disso, decidi continuar desempenhando o papel de mãe ingênua e confiante. 3 dias depois do meu confronto com Alvin, Javier me ligou para me convidar para jantar. Sua voz soou especialmente carinhosa ao telefone, o que me arrepiou por saber o que ele realmente pensava de mim. Mãe, a Raquel e eu queremos te levar àquele restaurante italiano que você tanto gosta, disse ele num tom doce. Faz tempo que não passamos um tempo juntos em família. O restaurante que ele mencionou era um que tínhamos ido apenas uma vez, mais de um ano atrás, e eu não tinha gostado muito, mas fingi estar animado. Que fofo, filho! Adorei a ideia. Perfeito. A gente te pega sexta às 7. E mãe, use seu vestido verde favorito. Queremos que você esteja linda. Essa referência específica à minha roupa me pareceu estranha, mas aceitei sem fazer perguntas. Depois que desliguei, me perguntei por que ele teria mencionado aquele vestido em particular. Era um que eu tinha comprado 2 anos antes, um dos poucos vestidos caros que me permiti comprar em toda a minha vida. Na sexta-feira à tarde, preparei-me cuidadosamente. Coloquei o vestido verde como ele havia pedido, arrumei o cabelo e passei um pouco de maquiagem. Enquanto me olhava no espelho, tentei ignorar a voz na minha cabeça que me dizia que aquele poderia ser meu último jantar. Javier e Raquel chegaram pontualmente às 7 horas. Javier parecia nervoso, embora tentasse disfarçar com sorrisos forçados e comentários superficiais sobre o tempo. Raquel, por outro lado, parecia completamente calma, quase alegre, o que me deixou ainda mais perturbado. A caminho do restaurante, a conversa foi estranhamente formal. Falaram sobre o trabalho de Javier, sobre alguns supostos planos de férias, sobre qualquer coisa, menos sobre nós como família. Respondi automaticamente, mas minha mente estava completamente focada em observar cada detalhe do comportamento deles. No restaurante, Raquel insistiu que eu pedisse o prato mais caro do cardápio. Lídia, vamos pagar tudo hoje. Peça o que quiser sem se preocupar com o preço, disse ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. Durante o jantar, começaram a fazer perguntas aparentemente casuais sobre a minha saúde. Como eu estava me sentindo ultimamente? Será que eu estava com tontura, dificuldade para subir escadas? Será que eu tinha atualizado meu plano de saúde recentemente? Mãe, estamos preocupados com você morando sozinha naquela casa grande, disse Javier, preocupado. A escada é íngreme. E se você cair? Ah, filho, não se preocupe. Moro naquela casa há 30 anos. Conheço cada passo perfeitamente, respondi, tentando parecer indiferente. Mas mãe, insistiu Raquel, acidentes não se importam com quanto tempo moramos num lugar. Talvez você devesse considerar se mudar para um apartamento térreo, algo mais seguro para uma mulher da sua idade. O jeito como ela disse acidente me arrepiou. Era como se ela estivesse testando a palavra, vendo como soava em voz alta. E mãe, continuou Javier, a senhora já pensou em fazer um testamento? Sei que é desconfortável falar sobre essas coisas, mas é importante deixar tudo em ordem. Lá estava. O verdadeiro motivo daquele jantar. Queriam ter certeza de que o testamento seria atualizado antes de me matarem. Bem, eu tenho um testamento básico que fiz há alguns anos, menti parcialmente. Estou deixando tudo para você, é claro. Vi Javier e Raquel trocarem um rápido olhar de satisfação. Foi um olhar que durou apenas um segundo, mas foi o suficiente para confirmar todas as minhas suspeitas. Tudo bem, mãe. Mas talvez você devesse consultar um advogado. As leis mudam, e queremos garantir que seus desejos sejam realizados exatamente como você deseja, disse Javier em tom profissional. Na verdade, acrescentou Raquel, Javier poderia te ajudar com isso.
Como ele é advogado, ele poderia garantir que tudo fique perfeito. A ironia era macabra. Meu filho, que planejava me matar, queria ser eu a redigir o testamento que o beneficiaria após a minha morte. Depois do jantar, eles insistiram em me levar de volta para casa. Durante o trajeto, a conversa ficou ainda mais sinistra. Eles começaram a conversar sobre o que aconteceria em diferentes situações hipotéticas. Mãe, se algo acontecesse com você, disse Javier com uma voz aparentemente preocupada. Há algo específico que você gostaria que fizéssemos com seus pertences pessoais? Por que você está falando de coisas tão tristes? Perguntei, fingindo irritação. Pretendo viver por muitos mais anos. Claro, mãe, disse Raquel rapidamente. Só queremos estar preparados para qualquer eventualidade. É a coisa responsável a se fazer. Quando chegamos em casa, algo estranho aconteceu. Em vez de se despedirem na porta, como sempre faziam, insistiram em me acompanhar para dentro. Deixe-nos ajudá-la com as escadas, mãe. Está escuro e você pode tropeçar, disse Javier, pegando meu braço. Enquanto subíamos as escadas em direção à minha porta, senti seus olhos avaliando cada degrau, cada corrimão, cada ponto possível onde um acidente poderia ocorrer. Era como se estivessem fazendo um reconhecimento da cena do crime. Uma vez lá dentro, Raquel começou a andar pela casa como se a estivesse inspecionando. Lídia, você realmente deveria iluminar melhor essas escadas. Elas são muito perigosas no escuro. E mãe, acrescentou Javier, este tapete no topo da escada está um pouco solto. Você pode facilmente tropeçar nele. Cada comentário era uma facada ainda mais profunda no meu coração. Eles não só planejavam me matar, como estavam aqui na minha casa calculando exatamente como fazer isso. Depois que eles foram embora, fiquei acordado a noite toda, tremendo, não apenas de medo, mas de uma tristeza tão profunda que doía fisicamente. Meu filho esteve na minha casa, jantou comigo, fingiu preocupação com meu bem-estar, tudo isso enquanto planejava minha morte. Naquela noite, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não podia simplesmente esperar que eles executassem o plano. Eu não podia continuar vivendo com o terror constante de saber que cada dia poderia ser o meu último. Eu precisava agir, mas de certa forma, eles jamais esperariam isso. Se queriam que eu sofresse um acidente, era exatamente isso que iriam ter. Mas seria um acidente que eu controlaria completamente. Comecei a planejar minha própria morte falsa. Planejar minha própria morte foi a experiência mais surreal e aterrorizante da minha vida. Passei dias inteiros acordado, pensando em cada detalhe, em cada possível fracasso, em todas as maneiras como meu plano poderia dar errado. Mas eu sabia que era a única maneira de expor minha família e salvar minha própria vida. Primeiro, eu precisava de ajuda. E só havia uma pessoa no mundo em quem eu confiava completamente, minha vizinha Beatrice. Ela tinha 70 anos, foi enfermeira a vida toda e éramos amigas íntimas há mais de 20 anos. Se alguém podia me ajudar com esse plano impossível, era ela. Certa manhã, depois de me certificar de que ninguém estava me observando, fui até a casa dela com o coração batendo violentamente. Quando ela abriu a porta, notou imediatamente meu estado de agitação. Lídia, o que houve? Você está com uma aparência horrível, disse ela, me convidando a entrar. Sentamos na cozinha dela, onde tomamos café centenas de vezes ao longo dos anos. Mas esta conversa seria diferente de todas as outras. Beatrice, o que vou lhe dizer vai parecer loucura, mas preciso que você ouça com atenção, comecei com a voz trêmula. Contei tudo a ela, desde a conversa que ouvi no carro até o jantar sinistro, desde o confronto com meu irmão até as visitas estranhas à minha casa. Beatrice me ouviu em silêncio, mas vi sua expressão mudar de surpresa para horror e finalmente para indignação. Meu Deus, Lídia, isso é monstruoso, ela disse, finalmente pegando minhas mãos nas dela. Beatrice, preciso da sua ajuda. Tenho um plano, mas não consigo fazê-lo sozinha. Expliquei minha ideia a ela. Eu ia fingir minha própria morte de uma forma tão convincente que até os paramédicos acreditariam que eu tinha morrido. Beatrice, com sua experiência médica, poderia me ajudar a simular os sinais vitais de uma pessoa falecida por tempo suficiente para que eles me declarassem morto e iniciassem os procedimentos. Lídia, você tem noção do quão perigoso isso é? Se algo der errado, se eu vou morrer de verdade, e interrompi. Eles já têm tudo planejado. É só uma questão de tempo. Beatrice fechou os olhos, pensando intensamente. Precisaríamos de medicamentos específicos. Teríamos que calcular as doses exatas, e o momento certo teria que ser perfeito. Então, você vai me ajudar? Ela me olhou atentamente por vários segundos que pareceram horas. Sim, disse ela finalmente, mas faremos isso da maneira mais segura possível.
Nos dias seguintes, Beatrice e eu trabalhamos nos detalhes do plano. Ela manteve contato no hospital onde trabalhou por décadas e conseguiu obter discretamente os medicamentos de que precisávamos. Também identificamos o técnico de emergência médica que atenderia a chamada, um jovem chamado Reuben, que havia acabado de se formar e não teria experiência suficiente para detectar uma simulação sofisticada. O plano era complexo, mas viável. Eu tomaria uma combinação específica de medicamentos que reduziria meus sinais vitais a níveis quase imperceptíveis. Beatrice estaria presente para encontrar meu corpo e chamar os serviços de emergência. Quando os paramédicos chegassem, ela ajudaria a orientar a avaliação de forma a confirmar minha morte sem que eles precisassem investigar muito profundamente. Depois que fui declarado morto, meu corpo foi levado para o necrotério do hospital, onde um amigo de Beatrice, um patologista chamado Dr. Jones, que não era meu irmão, concordou em nos ajudar sem fazer perguntas. Ele falsificaria a certidão de óbito e me permitiria ressuscitar, em particular quando os efeitos dos medicamentos passassem. Enquanto isso, eu permaneceria escondido em um quarto secreto no porão de Beatrice, observando e gravando tudo o que minha família fez após minha suposta morte. A parte mais difícil do plano era o aspecto legal e logístico. Precisávamos garantir que não haveria autópsia, o que significava que minha morte teria que parecer natural e esperada para uma mulher da minha idade. Beatrice sugeriu fingir um ataque cardíaco, algo comum e raramente investigado em pessoas mais velhas sem histórico de problemas anteriores. 2 semanas depois de começarmos a planejar, decidimos que estávamos prontos. Escolhemos uma tarde de domingo, quando sabíamos que Javier e Raquel estariam na casa dos pais dela para o almoço semanal em família. Na manhã de domingo, acordei me sentindo estranhamente calmo. Depois de semanas de terror constante, eu finalmente assumiria o controle da situação. Vesti-me com esmero com meu vestido amarelo favorito, arrumei o cabelo e até passei um pouco de maquiagem. Se eu fosse morrer, queria parecer digna. Beatrice chegou às 14 horas com uma pequena maleta médica. Você tem certeza disso, Lídia? Ela me perguntou mais uma vez. Completamente certo. Tomei os medicamentos sob sua supervisão cuidadosa. O gosto era amargo e desagradável, mas tentei não pensar nisso. Quanto tempo até fazer efeito? Perguntei. Entre 15 e 20 minutos. Você se sentirá sonolento primeiro. Depois, sua respiração ficará superficial e seu pulso diminuirá drasticamente. Será como entrar em um coma muito leve. Os minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Beatrice monitorava meus sinais vitais constantemente, anotando cada mudança em um caderno. Gradualmente comecei a sentir como se estivesse flutuando, desconectada do meu corpo. Lídia, você consegue me ouvir? Perguntou Beatrice. Eu queria responder, mas minha voz não saía. Eu conseguia ouvi-la perfeitamente, mas era como se estivesse paralisado. Era assustador e fascinante ao mesmo tempo. Perfeito. Seus sinais vitais estão exatamente onde precisamos. Agora, vou ligar para o 190. Ouvia discar o telefone e começar a desempenhar o papel mais importante da sua vida. Por favor, depressa. Encontrei minha vizinha inconsciente em casa. Acho que ela está morta. Ela não está respirando. Ela não tem pulso. Depressa. Enquanto esperávamos a chegada dos paramédicos, Beatrice me posicionou cuidadosamente no chão da minha sala de estar, colocando meu corpo em uma posição natural para alguém que havia sofrido um ataque cardíaco. Tudo vai ficar bem, Lídia, ela sussurrou no meu ouvido. Em algumas horas, isso vai acabar e teremos todas as provas necessárias. Ouvi a sirene se aproximando, e meu coração teria começado a bater violentamente se eu tivesse algum controle sobre ele. Este era o momento da verdade. Se algo desse errado com a atuação de Beatrice, se os paramédicos fossem mais experientes do que esperávamos, se houvesse algum detalhe que tivéssemos esquecido, todo o plano iria por água abaixo. Os paramédicos entraram na minha casa com seus equipamentos médicos e, do meu estado semiconsciente, pude ouvir fragmentos da avaliação deles. Mulher de 62 anos inconsciente. Não detecto pulso. A respiração é imperceptível. Há quanto tempo ela está assim? Encontrei-a há alguns minutos, respondeu Beatrice com a voz embargada, mas genuinamente angustiada. Vim visitá-la e a porta estava aberta. Encontrei-a assim no chão. Após vários minutos de avaliação, ouvi as palavras que eu esperava e temia ao mesmo tempo. Sinto muito, senhora. Sua amiga faleceu. Provavelmente foi um ataque cardíaco. Nessa idade, acontece muito rápido. Oficialmente, Lídia havia morrido. Agora começava a parte mais difícil do plano. Observar como minha família reagiria à notícia da minha morte. Acordei no porão da casa de Beatrice.
completamente desorientada e com a boca seca como o deserto. Os efeitos dos medicamentos estavam passando gradualmente, mas meu corpo parecia pesado e estranho. Beatriz estava sentada ao meu lado, monitorando minha recuperação com a mesma dedicação profissional que ela demonstrou durante minha morte. Como você se sente? Ela perguntou, me ajudando a sentar lentamente. Como se eu estivesse realmente morto, respondi com a voz rouca. Funcionou. Oficialmente me declararam morta perfeitamente. A certidão de óbito já está assinada. Oficialmente, Lyda Manuel morreu ontem às 15h45 de um ataque cardíaco repentino. A realidade do que tínhamos feito me atingiu em cheio. Eu não existia mais legalmente. Eu era um fantasma, livre para observar como minha família reagiria sem que eles soubessem que eu estava observando. Você ligou para o Javier? Perguntei, embora a pergunta me machucasse fisicamente. Sim, liguei para ele ontem à noite depois que te levaram para o hospital. A reação dele foi perturbadora. Beatriz me mostrou o telefone onde havia gravado a conversa. Com as mãos trêmulas, reproduziu o áudio. Javier, aqui é Beatriz, a vizinha da sua mãe. Tenho uma notícia muito triste. Sua mãe faleceu esta tarde. Houve um silêncio que durou vários segundos. Quando ele finalmente falou, sua voz não soou surpresa ou devastada. Soou aliviada. Meu Deus, o que aconteceu? Perguntou ele. Mas havia algo forçado em seu tom de choque. Foi um ataque cardíaco. Encontrei-a em casa. O paramédico disse que foi muito rápido e que ela não sofreu. Entendo. Obrigada por me ligar, Beatriz. Raquel e eu também iremos imediatamente ao hospital para cuidar de tudo. Javier, sinto muito. Sei o quanto você amava sua mãe. Sim, é uma perda terrível, mas minha mãe estava com alguns problemas de saúde ultimamente. Acho que chegou a hora dela. Aquela mentira sobre meus supostos problemas de saúde me atingiu como uma adaga. Ele estava construindo uma narrativa para justificar minha morte antes que alguém fizesse perguntas desconfortáveis. Depois de ouvir a gravação, não consegui conter as lágrimas, a frieza na voz dele, a facilidade com que ele aceitou a notícia, a mentira sobre o meu estado de saúde. Tudo isso confirmou que eles realmente estavam planejando a minha morte. Tem mais, disse Beatriz suavemente. Instalei câmeras escondidas na sua casa antes de você morrer. Queria capturar a reação deles quando fossem buscar suas coisas. Ela me mostrou seu laptop, onde tinha acesso às câmeras em tempo real na tela. Eu podia ver minha própria sala de estar, vazia e silenciosa. Foi estranho ver minha casa dessa perspectiva, sabendo que tecnicamente ela não era mais meu lar. Quando você acha que eles virão? Perguntei. Provavelmente hoje em dia. As pessoas não costumam esperar muito para examinar os pertences do falecido, principalmente quando há dinheiro envolvido. Não tivemos que esperar muito. Por volta do meio-dia, ouvimos o som de chaves na fechadura da minha casa. Javier, Raquel, Alvin e Patrícia entraram juntos como uma equipe bem coordenada. O que vi em seguida partiu minha alma em pedaços. Não houve lágrimas nem luto, nem mesmo uma pausa respeitosa ao entrar na casa onde morei por 30 anos. Imediatamente começaram a avaliar meus pertences como se fossem avaliadores em um leilão. Bem, finalmente, disse Patrícia com evidente alívio na voz. Eu não imaginava que esse dia chegaria. Patrícia, por favor, disse Javier. Mas seu tom era mais de cautela do que de reprovação genuína. Acabamos de perder minha mãe. Javier, não me venha com essas coisas sentimentais agora. Todos sabemos que isso era necessário, disse Raquel com uma frieza que me gelou o sangue. Sua mãe viveu a vida dela. Agora nós podemos viver a nossa. Alvin já estava verificando os armários da cozinha, procurando documentos importantes. Onde você acha que ela guardava os documentos bancários? Precisamos encontrar as informações das contas poupança dela. Dê uma olhada na escrivaninha do quarto dela, sugeriu Javier. Ela sempre foi muito organizada com aqueles papéis. Eu os vi se espalhando pela minha casa como abutres, tocando meus pertences, avaliando seu valor, planejando como dividiriam minha herança. Era como ver minha vida sendo despedaçada por pessoas que deveriam me amar. Raquel encontrou minha caixa de joias e começou a examinar cada peça. Esta corrente de ouro pode valer alguma coisa. E estes brincos, mesmo sendo antigos, podem ter algum valor sentimental para alguém. Valor sentimental não vai pagar a hipoteca, disse Patrícia, sarcasticamente. É melhor você se concentrar no que realmente vale dinheiro. Javier encontrou meus documentos financeiros na gaveta da escrivaninha, exatamente onde eu sempre os guardava. Aqui estão. Conta poupança no Northwood Bank, $50 mil. Conta corrente, $8 mil. E aqui está a apólice do seguro de vida.
Quanto custa o seguro? Alvin perguntou ansiosamente. $100.000. Único beneficiário, eu. Perfeito, disse Raquel, satisfeita. Com isso, mais a economia, mais o que ganharmos com a venda da casa, teremos o suficiente para comprar a casa nova e pagar todas as nossas dívidas. E nós receberemos a nossa parte, certo? Perguntou Patrícia em tom ameaçador. Claro, respondeu Javier rapidamente. Como combinamos, 25 centavos para você. Ouvir minha família negociar a divisão da minha herança enquanto meu corpo ainda estava fresco no necrotério foi mais doloroso do que eu imaginava. Mas o pior ainda estava por vir. Alvin encontrou uma foto de família na minha mesa de cabeceira, uma das poucas fotos em que aparecemos todos juntos no Natal, 5 anos atrás. Em vez de demonstrar qualquer emoção ao vê-lo, ele o jogou no lixo sem cerimônia. Não precisamos guardar essas coisas sentimentais, disse ele com desdém. Alvin tem razão, confirmou Raquel. Precisamos ser práticos. Vamos vender a casa rápido para não nos enchermos de coisas inúteis. Mas foi Patrícia quem disse as palavras que mais me magoaram. Sinceramente, estou surpresa que ela tenha demorado tanto para morrer. Com a teimosia dela, pensei que ela viveria até os 90 só para nos irritar. Todos riram. Riram de mim, da minha morte, da minha suposta teimosia por ter vivido tanto. Naquele momento, qualquer dúvida que eu pudesse ter sobre a justiça do meu plano desapareceu completamente. Javier pegou o celular e começou a fazer ligações. Morrison Real Estate Agency, aqui é Javier Ruiz. Preciso que você venha avaliar uma casa para uma venda rápida. Sim, é urgente. O proprietário faleceu ontem. Queremos colocá-la no mercado esta semana. Eles nem sequer haviam planejado um funeral digno. Quando Raquel perguntou sobre os preparativos do funeral, Javier respondeu: cremação simples, sem velório, sem cerimônia. É mais barato e mais rápido. E se as pessoas perguntarem por que não houve velório? Perguntou Alvin. Diremos a eles que esse era seu último desejo, que ela queria algo simples e privado, respondeu Javier sem hesitar. Eles estavam roubando até a minha dignidade na morte. Não haveria oportunidade para meus poucos amigos se despedirem. Não haveria reconhecimento da minha vida de sacrifícios. Não haveria nada além de uma cremação rápida e anônima. Eles passaram 3 horas na minha casa catalogando cada objeto valioso, planejando a venda e distribuindo meus pertences como se fossem despojos de guerra. Quando eles finalmente foram embora, minha casa havia sido completamente violada. Naquela noite, enquanto assistia às gravações repetidas vezes, tomei minha decisão final. Não bastava expor o plano de assassinato deles. Eu tive que fazê-los pagar por cada palavra cruel, por cada momento de frieza, por cada pedaço da minha vida que eles destruíram com sua ganância. Beatrice, eu disse com determinação. Preciso que você me ajude com a segunda parte do plano. O que você tem em mente? Ela perguntou, embora pela sua expressão eu pudesse ver que ela já sabia que seria algo dramático. Vou ressuscitar dos mortos no momento mais humilhante possível para todos eles. E quando isso acontecer, vou garantir que o mundo inteiro saiba exatamente que tipo de pessoas eles realmente são. Minha família acreditou que tinha ganhado na loteria com a minha morte. Eles não faziam ideia de que a loteria de verdade estava apenas começando e apostaram no número errado. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional que me levou da raiva mais profunda a uma determinação férrea que eu não sabia que possuía. Do meu esconderijo no porão de Beatrice, continuei observando cada movimento da minha família através das câmeras escondidas, documentando cada conversa cruel, cada decisão cruel que eles tomaram sobre minha suposta herança. Beatrice instalou câmeras mais discretas em lugares estratégicos, no escritório de Javier, na casa de Alvin, até no carro de Raquel. Sua experiência como enfermeira a ensinou a ser extremamente meticulosa, e essa meticulosidade foi transferida perfeitamente para nossa operação de espionagem. Lídia, você precisa ver isso, disse-me Beatrice na manhã do terceiro dia, apontando para a tela do seu laptop. Javier está no escritório falando com alguém ao telefone. Na gravação, pude ver meu filho sentado à mesa, conversando com um sorriso que me embrulhou o estômago. Sim, Sr. Davis, eu entendo que é um processo rápido para seguro de vida quando a morte é por causas naturais. Exatamente. Um ataque cardíaco. Não houve autópsia. O médico disse que era completamente normal para uma mulher da idade dela com histórico de estresse. Quanto tempo para o pagamento? 1 semana. Perfeito. O que mais me impactou foi seu tom completamente indiferente. Não havia nenhum traço de dor, nem mesmo desconforto que se esperaria de alguém que acabará de perder a mãe. Ele parecia um empresário fechando um negócio rotineiro. Depois de desligar, ele descou imediatamente outro número. Raquel, sou eu.
Boas notícias! O seguro será processado esta semana. $100.000 limpos. Sim, já liguei para a imobiliária. Eles vêm amanhã para avaliar a casa. O quê? Não tive tempo para pensar em sentimentos. Temos que ser práticos. Essa última frase partiu meu coração. A mãe dele havia morrido havia apenas 3 dias, e ele não tinha tempo para sentimentos. Mas o que realmente me preparou para a fase final do meu plano foi uma conversa que registramos naquela mesma tarde entre Raquel e Patrícia em um café no centro da cidade. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Disse Raquel, tomando um gole de seu café com leite. Que finalmente nos livramos desse fardo. Javier sempre se sentiu culpado por não visitá-la mais, por não lhe dar mais dinheiro. Agora ele pode viver a vida sem essa pressão constante. Assim respondeu Patrícia, entusiasmada. E o melhor é que ninguém jamais desconfiará de nada. Era o plano perfeito do Alvin. Uma senhora de 60 anos morrendo de ataque cardíaco. Quem vai questionar isso? Exatamente. E agora todos nós ganhamos. Você e Javier podem comprar a casa dos seus sonhos. Alvin pode pagar suas dívidas, e eu posso finalmente parar de fingir que gostava daquela velha amarga. Ouvir Raquel me chamar de velha amargurada depois de anos tratando-a como filha foi a gota d'água. Naquele momento, qualquer resquício de amor maternal ou familiar que ainda pudesse restar em meu coração evaporou completamente. Beatrice, eu disse naquela noite, você tem contatos na mídia, não tem? Alguns. Por quê? Porque quero que minha ressurreição seja pública. Não quero que eles descubram em particular e tenham tempo para inventar desculpas ou manipular a situação. Quero que o mundo inteiro veja exatamente quem eles são. Beatrice sorriu pela primeira vez desde que aquele pesadelo começara. Tenho uma amiga que trabalha no canal 7 News, Maria Helena Vargas, a repórter investigativa. Ela adora esse tipo de história. Perfeito. Quando podemos nos encontrar com ela? No dia seguinte, Maria Helena foi à casa de Beatrice à noite, depois de se certificar de que ninguém a havia seguido. Era uma mulher de 40 e poucos anos, com olhar inteligente e aquela energia que caracteriza os bons jornalistas. Senhora Manuel, disse ela depois que lhe explicamos toda a situação. Isso é absolutamente inacreditável. Se a senhora tiver as provas que diz ter, esta pode ser a história do ano. Mostramos a ela as gravações de vídeo e áudio que havíamos compilado nos últimos dias. Observei-a tomar notas furiosamente enquanto ouvia as conversas da minha família, e sua expressão mudou de ceticismo profissional para indignação genuína. Isso é monstruoso, ela murmurou depois de assistir à gravação onde Patrícia sugeriu que eles estavam esperando minha morte há anos. E eles planejaram uma reunião para dividir oficialmente a herança, acrescentei. Sim, respondi. O Javier me disse uma vez que quando algo acontecesse com algum membro da família, teríamos uma reunião formal para ler o testamento e distribuir os bens. Ele disse que era coisa civilizada a se fazer. Quando você acha que será essa reunião? Ela perguntou. Provavelmente no próximo sábado. É quando a família toda costuma estar disponível. Maria Helena fechou o caderno e me olhou diretamente nos olhos. Senhora Manuel, se fizermos isso, não há como voltar atrás. Quando for ao ar, sua vida e a de sua família mudarão para sempre. Eles já mudaram para sempre no dia em que decidiram me matar por dinheiro, respondi sem hesitar. Agora quero que o mundo inteiro saiba que tipo de pessoa eles realmente são. Nos dias seguintes, Maria Helena e sua equipe prepararam tudo para o que chamaram de ressurreição mais dramática da história da televisão local. Eles instalaram câmeras adicionais na minha casa. Coordenaram com o departamento de polícia para ter policiais prontos para prender minha família por conspiração e até contataram um juiz para estar presente durante a revelação. O plano era simples, mas devastador. Minha família se reuniria em minha casa no sábado à tarde para a leitura oficial do testamento. Enquanto eles discutiam como dividir minha herança, eu aparecia na porta da frente, acompanhado pelas câmeras de televisão, pela polícia e por todas as evidências de sua conspiração. Na sexta-feira à noite, Javier ligou para todos os familiares para confirmar o encontro. Amanhã às 15 horas na casa da mamãe, disse a cada um. Traga um documento de identidade porque o advogado precisará verificar quem são os herdeiros legais. Aquela mentira sobre o advogado me enfureceu. Não havia advogado. Eles tinham inventado aquela desculpa para fazer a reunião parecer mais oficial e legal. Naquela noite mal consegui dormir, mas não foi por causa do nervosismo. Foi por causa da expectativa. Depois de dias de dor, traição e humilhação, eu finalmente obteria justiça. Mas mais do que justiça, eu obteria algo ainda mais gratificante. A verdade completa exposta para o mundo inteiro ver. No sábado de manhã, me arrumei com todo o cuidado.
Coloquei o vestido vermelho que havia comprado para o casamento do Javier. Me maquiei como se fosse uma ocasião especial e arrumei o cabelo impecavelmente. Se eu fosse ressuscitar dos mortos, queria estar absolutamente radiante. Você está pronto para isso? Beatrice me perguntou enquanto verificava o equipamento de gravação uma última vez. Estou pronta desde o momento em que ouvi meu filho planejando minha morte, respondi com uma calma que me surpreendeu. Hoje, eles vão descobrir que Lydia Manuel não é tão fácil de matar. Maria Helena chegou com sua equipe de filmagem às 14 horas. As câmeras escondidas mostram que eles já estão chegando na sua casa, ela me informou. Seu irmão e sua cunhada acabaram de chegar. Seu filho e sua nora estão estacionando agora. Assisti nas telas enquanto minha família entrava em minha casa pela última vez como herdeiros. Eles não sabiam que em uma hora, suas vidas se transformariam em um pesadelo público do qual jamais se recuperariam. Senhora Manuel, disse-me Maria Helena, sério, em poucos minutos, a senhora vai entrar por aquela porta e confrontar as pessoas que planejaram matá-la. Há algo específico que a senhora queira dizer a elas? Sorri pela primeira vez em semanas. Ah, sim, tenho muito a dizer a eles. Às 3h15 da tarde, enquanto observava minha família, através das câmeras escondidas, se instalando na minha sala de estar para dividir minha herança, senti uma mistura de nervosismo e determinação que nunca havia experimentado na minha vida. Era como se todos os anos de sacrifício, humilhação e dor tivessem se concentrado naquele momento definitivo. Nas telas eu via Javier sentado na minha poltrona favorita, a mesma onde eu costumava ler histórias para ele quando ele era criança. Ele tinha uma pasta com documentos legais nas mãos e uma expressão de satisfação que me embrulhou o estômago. Raquel estava ao lado dele, usando um vestido novo que provavelmente custará mais dinheiro do que eu gastar em roupas em um ano inteiro. Alvin e Patrícia ocupavam o sofá, e eu podia ver a ganância em seus olhos enquanto esperavam para saber os valores exatos da minha herança. Patrícia até trouxe um caderno onde anotava números como se fosse uma reunião de negócios. Bem, começou Javier em um tom solene, mas fingido, estamos aqui para discutir a distribuição dos bens da minha mãe. Como todos sabem, ela me nomeou herdeiro único em seu testamento. Mas como família concordamos em fazer uma distribuição mais equitativa. Raquel acrescentou com um sorriso que não alcançou seus olhos. Maria Helena tocou meu ombro. É a hora perfeita, senhora Manuel. Eles estão falando exatamente sobre o que esperávamos. Respirei fundo e caminhei em direção à porta da minha casa, acompanhado por 2 cinegrafistas, um técnico de som, 2 policiais e o repórter mais tenaz. Meu coração batia tão forte que pensei que toda a vizinhança pudesse ouvir. Você está gravando? Perguntei ao cinegrafista principal. Sim, senhora. Estamos ao vivo. Essas palavras me deram o último empurrão de coragem que eu precisava. Milhares de pessoas estavam prestes a testemunhar a justiça mais poética de suas vidas. Coloquei a chave na fechadura e girei-a lentamente. O som metálico ecoou por toda a casa, e imediatamente ouvi as conversas na sala cessarem. Você ouviu isso? Perguntou a voz nervosa de Patrícia. Deve ser o vento, respondeu Alvin. Mas sua voz soava inquieta. Abri a porta e fui direto para a sala de estar, onde minha família estava sentada, discutindo como gastar o dinheiro da minha morte. As câmeras de televisão me seguiram, capturando cada segundo do que estava prestes a se tornar o momento mais dramático de suas vidas. Quando apareci na porta da sala de estar, o silêncio que se seguiu foi absoluto e assustador. Raquel foi a primeira a me ver. Seu rosto ficou completamente pálido e ela soltou um grito que provavelmente ecoou por toda a vizinhança. Meu Deus, não pode ser! Javier se levantou da poltrona tão rápido que derrubou todos os documentos no chão. Seus olhos estavam tão arregalados que pensei que fossem saltar das órbitas. Mãe, mas você está morta. Patrícia começou a chorar histericamente, não de alegria por me ver viva, mas claramente de terror. É um fantasma! É um fantasma! Lydia morreu. Todos nós vimos a certidão de óbito. Alvin permaneceu completamente imóvel, como se tivesse sido transformado em pedra. Sua boca estava aberta, mas nenhum som saía. Olá, minha querida família, eu disse com a voz mais calma que consegui. Espero não estar interrompendo nada importante. Maria Helena entrou atrás de mim com suas câmeras. Boa tarde. Sou Maria Helena Vargas, do canal 7 News, e estamos transmitindo ao vivo o que pode ser a história mais chocante do ano. O que está acontecendo aqui? Javier gritou, finalmente recuperando a capacidade de falar, embora sua voz soasse completamente histérica. O que está acontecendo, meu querido filho? Respondi, caminhando lentamente até o centro da sala.
É que voltei dos mortos para ouvir pessoalmente como você planejava dividir minha herança. Mas o hospital, o atestado de óbito, você foi cremado, gaguejou Raquel, visivelmente tremendo. Ah, sim, a cremação. Sorri com satisfação. Que interessante você ter mencionado isso, Raquel, principalmente considerando que você optou pela cremação sem velório porque era mais barato e rápido. Não é mesmo? As câmeras capturaram perfeitamente a expressão de horror em seu rosto quando ela percebeu que eu sabia exatamente o que elas tinham dito. Senhora Monroe, interveio Maria Helena, a senhora poderia explicar ao nosso público o que a levou a fingir sua própria morte? Virei-me para as câmeras, ciente de que milhares de pessoas assistiam ao confronto em tempo real. Fui levado a fingir minha morte ao descobrir que minha própria família havia planejado me assassinar para receber minha herança. É mentira, gritou Javier, mas sua voz soava mais desesperada do que indignada. Uma mentira? Perguntei calmamente. Você quer dizer mentiras como essa? Peguei meu celular e reproduzi a gravação da conversa que ouvi no carro dele. As vozes dele e de Raquel enchiam o ambiente, discutindo os detalhes da minha morte planejada. Você tem certeza absoluta de que ninguém vai desconfiar de nada quando isso acontecer? O plano é perfeito. Minha mãe vai sofrer um acidente muito natural e muito crível. À medida que a gravação prosseguia, vi os rostos da minha família mudarem de choque para puro terror. Raquel começou a chorar incontrolavelmente, mas não eram lágrimas de remorso, mas de pânico ao perceber que haviam sido descobertos. Essa gravação é falsa, gritou Patrícia, desesperada. Alguém a fabricou. Lídia é louca. Falso? Perguntei, pegando outro celular. E essa outra conversa, Patrícia? Aquela que você teve com a Raquel ontem no café, onde você disse que era o plano perfeito do Alvin. Toquei a segunda gravação, onde Patrícia falou abertamente sobre como eles esperaram minha morte por anos e como ninguém jamais suspeitaria de nada. Alvin finalmente falou com a voz trêmula. Lídia, isso é um terrível mal-entendido. Jamais faríamos algo assim. Um mal-entendido? Ri amargamente. É também um mal-entendido que vocês estavam todos aqui na minha casa ontem, dividindo meus pertences como urubus? É um mal-entendido que o Javier já tenha ligado para a seguradora para cobrar minha apólice de seguro de vida? Maria Helena virou o microfone diretamente para Javier. Senhor Ruiz, como o senhor explica essas gravações em que o ouvem claramente planejando a morte da sua mãe? Javier suava profusamente e suas mãos tremiam. Isso é uma conspiração. Alguém está tentando destruir nossa família. Uma conspiração? Interrompi. Como uma conspiração que vocês 4 armaram para me matar? Como a conspiração em que concordaram em dar a Alvin e Patrícia 1/4 da minha herança em troca da cumplicidade deles? Naquele momento, um dos policiais se adiantou. Javier Ruiz, Raquel Ali, Alvin Monroe e Patrícia Taylor. Vocês estão presos por conspiração para cometer assassinato. Não, gritou Raquel. Isso não pode estar acontecendo. Ela está morta. Nós a vimos morrer. Você não me viu morrer, respondi com satisfação. Você me viu atuar, e aparentemente eu atuei muito melhor do que você jamais fingiu me amar. Quando os policiais começaram a algemar minha família, Maria Helena continuou a entrevista ao vivo. Senhora Monroe, como é confrontar as pessoas que planejaram matá-la? Parece justiça, respondi, olhando diretamente para as câmeras. Por 35 anos, sacrifiquei tudo pelo meu filho. Trabalhei 14 horas por dia, vendi minhas joias, abri mão da minha própria vida para dar a ele a educação e as oportunidades de que precisava. E foi assim que ele me retribuiu, planejando minha morte por dinheiro. Javier, com as mãos algemadas, olhou para mim com uma mistura de ódio e desespero. Mãe, por favor, isso é um erro. Eu te amo. Eu sempre te amei. Você me ama? Perguntei com uma voz embargada, mais forte. Você ama alguém que planeja matar por $200 mil? Você ama alguém cuja morte você celebra sem sequer organizar um funeral digno? Isso não é verdade. Silêncio, gritei com uma força que eu não sabia que tinha. Não vou ouvir mais mentiras da sua boca. Eu ouvi tudo, Javier. Ouvi como você planejou meu acidente. Ouvi como você riu da minha morte. Ouvi como Patrícia disse que estava surpresa por eu ter demorado tanto para morrer. Ouvi como você dividiu meu dinheiro antes mesmo do meu corpo esfriar. As lágrimas finalmente começaram a cair dos meus olhos. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Maria Helena, eu disse, virando-me para a repórter. Quero que toda a cidade saiba que família nem sempre é aquela com quem você compartilha o sangue. Família de verdade é aquela que te ama incondicionalmente, que cuida de você quando você está vulnerável, que lamenta sua morte em vez de celebrar sua herança.
Enquanto os policiais levavam meu filho, minha nora, meu irmão e minha cunhada, Javier gritou da porta: "Isso não acabou, mãe. Vamos lutar contra isso no tribunal." "Não, Javier", respondi com uma calma que me surpreendeu. "Isso acabou no dia em que você decidiu que sua mãe valia menos que dinheiro. Agora você vai enfrentar as consequências dos seus atos." Quando a casa finalmente ficou em silêncio, Maria Helena encerrou a entrevista ao vivo. Esta foi uma das histórias mais extraordinárias que já cobri em meus 20 anos de jornalismo. Uma mãe que simulou sua morte para expor a família que planejava matá-la. Daqui, Maria Helena Vargas, Channel 7 News. Afundei-me na minha poltrona favorita, a mesma onde Javier estivera sentado planejando minha herança apenas 1 hora antes. Pela primeira vez em semanas, me senti verdadeiramente em paz. Beatriz entrou e sentou-se ao meu lado. "Como você se sente?" "Como se eu finalmente tivesse acordado do pior pesadelo da minha vida", respondi. "E como se a verdadeira Lydia Manuel tivesse acabado de voltar dos mortos." Os meses que se seguiram à minha ressurreição foram como viver em um mundo completamente novo. A história viralizou em poucas horas, e não apenas localmente. Meios de comunicação de todo o país cobriram o que os jornalistas chamaram de a vingança familiar mais perfeita da história moderna. Meu telefone não parava de tocar. Produtores de TV queriam fazer documentários. Escritores queriam os direitos do livro. E até uma produtora de Hollywood me contatou para fazer um filme. Mas o mais importante para mim foi que finalmente, depois de décadas de sacrifício silencioso, o mundo inteiro conheceu minha história. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio. Milhares de mulheres compartilharam suas próprias histórias de sacrifício materno, de famílias ingratas, de crianças que as abandonaram depois de receberem tudo delas. Tornei-me, sem querer, a voz de todas as mães que deram tudo por suas famílias apenas para serem traídas no final. O processo legal foi mais rápido do que o esperado. As gravações que Beatriz e eu compilamos eram provas irrefutáveis da conspiração. Javier, Raquel, Alvin e Patrícia foram formalmente acusados de conspiração para cometer assassinato em primeiro grau, fraude de seguro e planejamento de homicídio para ganho financeiro. Durante as audiências, os advogados tentaram argumentar que as gravações haviam sido obtidas ilegalmente. Mas o juiz determinou que, como a gravação era da minha própria casa e das minhas conversas, não houve violação de privacidade. Além disso, o fato de eles estarem planejando minha morte justificava qualquer meio necessário para proteger minha vida. O que mais me machucou durante o julgamento foi ouvir Javier no banco das testemunhas tentando justificar suas ações. O advogado dele construiu uma defesa baseada na ideia de que eu tinha sido uma mãe controladora e manipuladora que chantageou emocionalmente meu filho durante toda a sua vida. Meu cliente se sentia preso às constantes exigências de uma mãe que nunca estava satisfeita com nada, argumentou o advogado. A senhora Manuel usou seu sacrifício como uma arma emocional contra o filho, fazendo-o se sentir culpado por querer ter a própria vida. Ouvir aquelas mentiras no tribunal partiu meu coração mais uma vez. Elas transformaram meu amor incondicional e meus sacrifícios em algo tóxico e manipulador. Na narrativa deles eu era a vilã, e eles eram as vítimas da minha suposta tirania materna. Mas quando chegou a minha vez de testemunhar, tive a oportunidade de contar o meu lado da história. Com uma voz firme mas emocionada, narrei cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada trabalho extra que aceitei para dar a Javier a melhor vida possível. Descrevi como vendi minha aliança de casamento para comprar seu primeiro computador, como trabalhei 14 horas por dia para pagar sua faculdade, como desisti da minha própria felicidade para garantir a dele. Meritíssimo, eu disse, olhando diretamente para o juiz, eu nunca chantageei meu filho com o meu sacrifício. Pelo contrário, tentei esconder isso dele para que ele não se sentisse culpado. Eu queria que ele fosse livre para viver a vida dele, ser feliz, formar a própria família. A única coisa que eu nunca imaginei foi que essa liberdade significaria planejar a minha morte. O momento mais dramático do julgamento ocorreu quando o promotor reproduziu as gravações completas de todas as conversas que havíamos capturado. Ouvir aquelas vozes frias novamente discutindo minha morte planejada, dessa vez em um tribunal cheio de pessoas, foi devastador, mas também libertador. Quando tocaram a gravação em que Patrícia disse que estava surpresa por eu ter demorado tanto para morrer, vi vários membros do júri enxugando lágrimas dos olhos. Quando eles fizeram a parte em que Raquel se referiu a mim como aquele fardo do qual eles finalmente se livraram, até o juiz teve que fazer uma pausa para se recompor. Javier começou a chorar durante essa parte do julgamento, mas não tenho certeza se eram lágrimas de remorso genuíno ou simplesmente de terror pelas consequências que ele enfrentaria.
Os veredictos saíram após apenas 3 horas de deliberação do júri. Culpado de todas as acusações, Javier foi condenado a 20 anos de prisão. Raquel recebeu 15 anos, Alvin 12 anos e Patrícia 10 anos por ser considerada a menos ativa no planejamento, mas cúmplice essencial da conspiração. Quando o juiz leu as sentenças, nenhum deles olhou para mim. Eles mantiveram a cabeça baixa, finalmente encarando a realidade de que suas ações tinham consequências reais e devastadoras. Depois do julgamento, abordei Javier uma última vez antes de o levarem. Meu filho, disse eu suavemente, quero que saiba que apesar de tudo que você fez, ainda há uma parte de mim que se lembra do menino doce que você costumava ser. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, me desculpe. Me desculpe mesmo. Não sei no que me tornei. Você se tornou alguém que valorizava mais o dinheiro do que a vida da mãe, respondi com tristeza. Mas talvez esses anos na prisão lhe deem tempo para se lembrar de quem você era antes de a ganância te consumir. Essas foram as últimas palavras que trocamos. Os meses seguintes foram de uma reconstrução total da minha vida. Vendi a casa onde morei por 30 anos. Havia muitas lembranças dolorosas e eu não podia continuar vivendo no lugar onde minha família havia planejado minha morte. Com o dinheiro da venda, comprei uma casa menor, mas bonita, em um bairro tranquilo perto da casa de Beatrice. Também tomei uma decisão que mudou completamente minha perspectiva sobre riqueza e dinheiro. Doei a maior parte das minhas economias para uma fundação que ajuda mães solteiras a financiar a faculdade dos filhos. Se meu dinheiro tivesse sido o que motivou minha família a querer me matar, então eu usaria esse mesmo dinheiro para fazer o bem no mundo. Com a renda dos direitos autorais da minha história, criei um fundo de bolsas de estudo que leva o meu nome. Todos os anos, 5 mães trabalhadoras recebem assistência financeira integral para enviar seus filhos à faculdade. É a minha maneira de garantir que minha experiência, por mais dolorosa que tenha sido, possa criar algo positivo. Mas a mudança mais significativa na minha vida foi a descoberta de uma nova família. Através das cartas e mensagens que recebi depois que minha história se tornou pública, conheci dezenas de pessoas que passaram por experiências semelhantes. Mães traídas por filhos ingratos, irmãos abandonados por parentes gananciosos, idosos explorados pelos próprios parentes. Formamos uma espécie de família escolhida, um grupo de apoio que se reunia regularmente para compartilhar histórias, celebrar conquistas e lembrar uns aos outros que o amor verdadeiro existe mesmo quando não vem de onde esperávamos. Uma dessas pessoas se tornou especialmente importante para mim. Gabriele, uma mulher de 58 anos cuja filha a abandonou em um asilo depois de levar todas as suas economias. Gabriele e eu desenvolvemos uma amizade tão profunda que ela se tornou a irmã que eu sempre quis ter. Sabe qual é a coisa mais irônica de tudo isso? Gabriele me disse uma tarde, enquanto tomávamos café na minha nova cozinha. Nossas famílias biológicas nos traíram por dinheiro, mas encontramos famílias muito melhores sem que o dinheiro tivesse nada a ver com isso. Ela estava certa. Minha nova vida estava cheia de pessoas que me amavam pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Pessoas que celebraram minhas conquistas sem calcular como poderiam se beneficiar delas. Pessoas que, quando minha morte natural chegasse muitos anos depois, lamentariam minha partida em vez de celebrar minha herança. 2 anos após minha ressurreição, recebi uma carta da prisão. Era do Javier. Em 4 páginas escritas à mão, ele se desculpou com palavras que soaram genuínas pela primeira vez em anos. Ele me contou sobre a terapia que estava recebendo na prisão, sobre como ele finalmente estava entendendo a magnitude de sua traição, sobre como ele passava as noites lembrando de todos os sacrifícios que eu havia feito por ele. Mãe, escreveu ele na última página, sei que nunca poderei desfazer o que fiz. Sei que mereço estar aqui e sei que talvez você nunca consiga me perdoar. Mas quero que saiba que a cada dia que passo nesta cela, lembro-me da mulher incrível que me criou e me odeio por ter sido tão cego ao seu amor. Li aquela carta muitas vezes ao longo de várias semanas, debatendo comigo mesmo se deveria responder ou não. Finalmente decidi escrever de volta, não para perdoá-lo, mas para encerrar definitivamente aquele capítulo da minha vida. Javier, escrevi, aceito suas desculpas porque acredito que são sinceras, mas o perdão é algo que você terá que conquistar ao longo de muitos anos, possivelmente pelo resto da sua vida. O menino que criei está enterrado sob o homem que planejou minha morte, e só você pode decidir se vale a pena desenterrá-lo. Nunca recebi uma resposta àquela carta, e tudo bem. Hoje, aos 65 anos, posso dizer honestamente que estou mais feliz do que em décadas. Minha casa está repleta do riso da família que escolhi. Meus dias são ocupados com trabalho voluntário significativo. E minhas noites são repletas de paz genuína.
Às vezes, as pessoas me perguntam se me arrependo de ter fingido minha morte. Se não teria sido melhor confrontar minha família de uma forma menos dramática. Minha resposta é sempre a mesma. Eles escolheram me trair da maneira mais dramática possível, planejando meu assassinato. Eu simplesmente escolhi me defender usando o próprio remédio deles. A lição mais importante que aprendi com toda essa experiência é que a verdadeira família não é definida pelo sangue que compartilhamos, mas pelo amor que escolhemos dar aos outros. Meu filho biológico me traiu por dinheiro, mas encontrei irmãs, filhas e até netos nas pessoas que entraram na minha vida depois da minha ressurreição. Também aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 62 anos, quando a maioria das pessoas acha que suas vidas já estão definidas, tive a oportunidade de renascer completamente. Eu não fingi apenas minha morte. Eu fingi meu renascimento. E finalmente aprendi que a justiça às vezes vem das formas mais inesperadas. Não foi um juiz ou um júri que realmente puniu minha família pela traição. Foi a verdade exposta publicamente que os destruiu. O dinheiro pelo qual eles estavam dispostos a me matar se tornou o custo dos advogados que não conseguiram salvá-los. Esta noite, enquanto escrevo estas últimas linhas da minha história, olho pela janela da minha nova casa para um jardim que plantei com minhas próprias mãos. As flores que semeei estão florescendo lindamente, alimentadas não pela amargura do passado, mas pela esperança do futuro. Meu nome é Lydia Monroe. Tenho 65 anos e esta é a história de como morri para viver de verdade. Se houver alguma mãe lendo isso e se sentindo traída pela família que ela sacrificou tudo para criar, quero que você saiba que nunca é tarde para encontrar o amor que você realmente merece. Porque no final, a verdadeira família não é aquela que nos dá a vida, mas aquela que faz com que ela valha a pena ser vivida. Gostou da minha história? E de qual cidade você está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super agradecimento para que eu possa continuar trazendo mais histórias como esta. Muito obrigada pelo seu doce apoio. Aguardo seus comentários sobre a história. Na tela, vocês podem ver 2 novas histórias de vida que recomendo fortemente. Tem muito mais no meu canal, não esqueça de se inscrever. Nos vemos na próxima história de vida. Com amor e respeito.